Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Hello, my friends. Today is a big day. Hoje é a nossa última teleaula do telecurso de inglês. Você vai rever as diferenças entre will e going to, vai rever também como é o passado dos verbos em inglês e, por fim, vai revisar o grau comparativo dos adjetivos. E aí, pronto para a revisão? Legal. Então, que tal a gente começar com a diferença entre o will e o going to? Para isso, vamos rever uma conversa que o Tom teve com a Diana e o Bob. Do you have plans for the future, Diana? Yes, I do. I'm going to study medicine after I finish high school. What about your friend? Aquela com quem eu estava conversando no telefone? Ela mesmo. Does she have plans for the future? I don't know. I think she will look for a job as a flight attendant. And you, Bob, do you have plans for the future? Of course I do. I am going to be an astronaut. Are you sure? Yeah. Bem, o Bob disse que tem certeza sobre o que ele quer ser no futuro. Ele disse que vai ser um astronauta. É por isso, porque ele tem esse plano para o futuro, que ele usou o going to. Para falarmos dos planos que temos para o futuro, usamos going to. E usamos will quando falamos do que achamos que pode acontecer no futuro. Por isso, a Diana usou will para falar dos planos da amiga dela para o futuro. Ela não tinha certeza do que a amiga ia fazer. Agora, para falar dos planos dela mesma, Diana, para o futuro, ela usou going to. Eu sei que o assunto aqui é sobre o futuro, mas já que a teleaula é uma teleaula de revisão, que tal a gente voltar um pouquinho para o passado? Passado dos verbos em inglês, bem entendido. Você lembra como eles são? Vamos recordar como é que é o passado do verbo to be. No presente, eu digo I am. No passado, eu tenho que dizer I was. No presente, a gente diz you are. No passado, you were. No presente, he is, she is, it is. No passado, he was, she was, it was. No plural, é ainda mais fácil. Presente, we are, you are, they are. No passado muda para we were, you were, they were. Bem, como você pode ver, o passado do verbo to be não é dos mais difíceis, não é verdade? Mas tem outros passados de outros verbos que já foram estudados no nosso curso. Como, por exemplo, o passado dos verbos regulares. Colocar os verbos regulares no passado em inglês é mesmo muito fácil. Lembra como é que é? Os verbos regulares fazem o passado em ed. É simples, é só você acrescentar a terminação ed no final do verbo. Por exemplo, work no presente, worked no passado. Agora, o mais fácil de tudo é que o passado é conjugado da mesma maneira para todas as pessoas. Agora, é legal você lembrar que tem algumas regrinhas, não é mesmo, Júlio? Perfeitamente. Quer ver só? Quando um verbo termina em Y e antes da letra Y tiver uma consoante, a gente tira o Y e acrescenta IED. Por exemplo, study, studied. Agora, quando o verbo terminar em E, a gente só acrescenta a letra D. Por exemplo, love, loved. E do auxiliar did, você lembra? Da mesma maneira que nós usamos o do no presente, nós usamos did no passado. Agora, não se esqueça que quando você usa o auxiliar did, o verbo perde a terminação ed, que é a terminação do verbo no passado. Veja esse exemplo. Did you work yesterday? No, I didn't. Você reparou nessa cena que nós acabamos de ver que eles usaram o did como auxiliar do passado? Pois é, sempre que você quiser fazer uma pergunta no passado, você tem que usar o auxiliar did. E eles usaram também o didn't, que é a mesma coisa que did not. E o didn't, como ficou bem claro nessa cena, é usado quando a gente faz uma frase no passado e na negativa. Well, dando sequência para a nossa revisão sobre os verbos no passado, falta a gente ver agora como que é o passado dos verbos regulares, como o take, por exemplo, que o passado é took. Mas como é que a gente sabe que o passado de take é took? Será que tem alguma regra para isso? Não existe uma regra para a gente saber como se faz o passado dos verbos irregulares em inglês. Então você vai me perguntar, mas como é que eu vou saber? E eu vou te dar duas dicas. Primeira,
pegue um dicionário. Nele você vai encontrar o passado dos verbos irregulares. Por exemplo, vamos ver aqui o verbo to go. Simple past, went. Past participle, gone. Ou seja, no dicionário você vai sempre encontrar essas duas formas. O passado simples e o particípio passado dos verbos irregulares. E a segunda dica é esta. Pegue uma tabela como essa daqui, onde você vai encontrar todos os passados dos verbos irregulares. E você tem que ir memorizando verbo por verbo, ok? Recordar é viver. E aqui no nosso caso, recordar é aprender cada vez mais. E por falar em recordar, você lembra quando a gente estudou os graus dos adjetivos? Quando a gente compara duas coisas, dois objetos ou duas pessoas, tinha o grau de igualdade, o de inferioridade, o de superioridade e o superlativo. Mas vamos lembrar tudo isso direitinho, começando pelo grau de igualdade. The Vatapá Hotel is not as expensive as the Praia Azul Hotel. Ou seja, o Hotel Vatapá não é tão caro quanto o Hotel Praia Azul. E isso, o preço do hotel foi determinante para Mr. Arnold. Bem, mas nós não estamos interessados em diários de hotéis. Nós estamos interessados em comparar, em inglês, duas coisas com as mesmas características. Por exemplo, quando o Júlio disse que um hotel era tão bonito quanto o outro, ele falou: The Vatapá Hotel is as beautiful as the Praia Azul Hotel.